Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Graças a Deus, hoje nós vamos iniciar Primeira Crônicas, capítulo 23 e 24. Nós vamos, como é que diz, mostrar aqui o que Deus tem para nós. A gente vai entrar um pouco na organização dos grupos, né? Não esqueçam que como é que diz? Não sei se que ontem nós lemos sobre, né, a gente vai falar sobre os descendentes hoje, mas não esqueçam que a gente estava meio que num processo falando sobre é, os preparativos para o templo, depois que Salomão, que Davi fez o censo, né, se arrependeu, voltou, aí foi, começou a preparar o templo, deixou tudo preparado para Salomão, falou com Salomão, e aí Salomão vem agora e começa a organização de tudo que a gente está vendo em relação ao templo do Senhor, né? Que ele vai construir. Então, a gente vai iniciar nesse capítulo de hoje, que é o 23. Bom, então vamos fazer a nossa oração hoje para agradecer a Deus e, obviamente, pedir a autorização dele para que a gente possa, como é que diz, entrar na palavra dele com a bênção dele, né? Porque se ele quisesse fechar os nossos olhos espirituais, a gente não ia entender absolutamente nada e não seria uma live tão abençoada como é. Então, vamos fazer nossa oração agora, Jesus. Obrigada porque nós estamos unidos aqui para alimentar o nosso corpo, alimentar nossa alma, que eu digo, desculpa, alimentar o nosso espírito. O Senhor nos ensinou que não só do pão vive o homem, mas da palavra, de toda a palavra que vem dos lábios do Senhor. E a gente agradece, porque se não fosse a sua autorização, se não fosse o Senhor nos permitindo, se não fosse o Senhor nos escolhendo, nós não teríamos Jesus. Nós não teríamos acesso à palavra de Deus, nós seríamos como pessoas que nós com certeza conhecemos, que nunca ouviu falar da palavra, que nunca ouviu falar da verdade da palavra, que já ouviu falar em Deus, que já ouviu falar em Jesus, mas que nunca foi a fundo, que nunca conheceu, que não tem para onde orar, que não tem para onde ir, como nós sabemos que nós temos, né? Teríamos uma vida menos segura, porque nós temos a segurança. Nós cremos que tudo que o Senhor escreveu no nosso futuro, tudo que o Senhor colocou no nosso futuro, nós cremos e confiamos que é muito melhor e maior do que os nossos próprios planos. Então a gente agradece porque é nessa paz, é nessa não somente paz no coração, mas paz de espírito mesmo, de saber que estamos nas suas mãos. E nós agradecemos, Jesus. Agradecemos porque nós não somos órfãos de um pai. Nós temos o Senhor. Não, obviamente, pai físico, mas estou falando do pai de todos, né? Do nosso pai de fato, maior que todos. E é o nosso Pai Celestial, a gente te agradece por ter sido o nosso cordeiro, por ter sido o nosso sacrifício, por lutar por nós, por advogar por nós todos os dias da nossa vida. E a gente agradece, porque são tantas coisas que passamos, tantas coisas que pedimos, tantas coisas que precisamos do Senhor, que não há ninguém no mundo que poderia responder, corresponder e nos ajudar como o Senhor e agradecer principalmente as pessoas que o Senhor envia na nossa vida, pessoas que podemos chamar de anjos aqui na Terra, pessoas que o Senhor escolhe para fazer a nossa caminhada diferente, para fazer a diferença na nossa caminhada, então a gente agradece. Estarmos aqui tem a ver também com o seu propósito para cada um de nós, então nós agradecemos, Pai. Agradecemos por esse momento. Que o Senhor nos use, que o Senhor me use como canal, colocando as palavras corretas nos meus lábios, que a gente possa ver com os nossos olhos espirituais, não os nossos olhos físicos, aquilo que o Senhor vai nos mostrar, que o Senhor vai nos abençoar. E assim como nós vamos ler na palavra lá na frente, que tudo que foi escrito, tudo que está do Novo Testamento para trás, tudo foi escrito para o nosso aprendizado. Então, gostaríamos de aprender cada vez mais e te servir cada vez mais e agradecer porque o Senhor nos ouve. Se tem algo que nós sabemos, Jesus, é que a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua misericórdia nos alcança. O Senhor nos ouve e a gente só tem a agradecer. Para a honra e glória do seu nome, essa live
é dedicado ao Senhor, e nisso nós também pedimos e clamamos que o Senhor nos proteja contra todos os ataques malignos, espirituais na nossa vida, que nós possamos seguir os seus caminhos, que nós possamos seguir as direções, que nós possamos seguir os conselhos do Espírito Santo, e que só Tu é capaz de ver aquilo que nós não temos acesso. Então, o Senhor nos livre daquelas pessoas fingidas de boa, aquelas pessoas que fingem querer o nosso bem, aquelas pessoas que têm inveja da nossa vida, aquelas pessoas que querem o mal na nossa vida, mas que, como um lobo na pele de cordeiro, vem e nos engana. Peço para que o Senhor nos abra os olhos, que o seu Espírito nos dê o discernimento para quem, para qual pessoa, para qual grupo de pessoas nossa energia, nosso amor, nossa atenção deve ser colocada, Pai. Não somente para aqueles que nós julgamos com o nosso entendimento, mas para aqueles que o Senhor declarar que não fará bem para a nossa vida, limpa a nossa vida, o nosso ciclo social, profissional, emocional, para que nós possamos estar firmes e fortes para nossas fé, Jesus, e não sermos atacados por nada, nenhum plano, estratégia ou tática maligna na nossa vida. Senhor, abra as portas de oportunidades para nós, que o Senhor feche as erradas, que o seu nome esteja em nossos lábios para declarar honra, vitória, bênçãos em toda a nossa vida. Obrigada, Jesus. Para a honra e a glória do seu nome, iniciamos a live hoje. Vamos lá. Então, capítulo 23. Os levitas. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Mas, tá, não são iguais sacerdotes e levitas? Todos eles são levitas especificamente, mas para ser sacerdotes, ou seja, servir ao Senhor no templo, eles deveriam ser descendentes de Arão, okay? Que é irmão de Moisés. Os levitas, de 30 anos para cima, foram contados. E o número total deles chegou a 38.000. E Davi disse: destes 24, 38, desses 24.000 serão responsáveis pela supervisão do trabalho no templo do Senhor. 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos musicais que eu preparei para esse propósito. Davi dividiu, aqui a gente está vendo Davi falando especificamente para preparar como um propósito. Se Davi é capaz de fazer isso, imagina Deus, que nos prepara para cada propósito que ele tem para a nossa vida, né? Davi dividiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos... Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, primeiro, Zetã e Joel. Ao todo, 3. Estes foram os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã. Ao todo, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, ao todo 4. Jaate foi o primeiro, Ziza o segundo, Jeus e Berias, porém, não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, ao todo 4. E estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e os seus descendentes, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante deles e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson, Eliezer. Sebuel foi o primeiro dos descendentes de Gerson. Reabias foi o primeiro dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o primeiro dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto, e ponto.
Estes foram os filhos de Uziel: Mica, o primeiro, e Cias, o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, ou Mali: Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, ao todo, 3. Estes foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por nome e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Mas Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados no serviço deste. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se os pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam apresentar-se todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvor ao Senhor. Deviam fazer o mesmo sempre que os holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número ordenado dos holocaustos. Dessa maneira, os levitas ficavam responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pelo serviço do templo do Senhor sob a orientação dos seus irmãos, os descendentes de Arão. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, porém, morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que os de Itamar. Por isso, eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, por sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do Senhor. Dos líderes, o sacerdote Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira caiu por Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jecebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Pitaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamum, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, esses deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, os restantes dos levitas, né? Dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. E quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos.
Dos descendentes de Isar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, opa, dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jaazias, Beno, os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Jacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os filhos dos levitas, estes foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Ameleque e dos chefes de família, dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. A gente ainda tem 30 minutos. Eu quero saber se vocês querem continuar ir lendo ou se a gente para aqui os 2 capítulos de hoje mesmo. E aí a gente começa amanhã os músicos e por aí vai. Como é a ordem da palavra, a gente não vai ser rápido de qualquer forma. Então, vocês querem continuar hoje e vai lendo, ou vocês querem amanhã? Tá, teve mais votos para continuar. Então, vamos lá. Davi, Ah, com para os mim eu sei comandantes também. do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. 6 ao todo, sob supervisão de Jedutum, o pai deles, que profetizavam ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Guidalti, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei, os quais lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso, ou exaltar o chifre, como seria tornar poderoso. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e os seus parentes, todos capazes e preparados para cantar ao Senhor. Isaías 78. Então, lançaram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com os filhos e parentes. Ao todo eram 12. A segunda para Gedalias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A terceira para Zacur, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quarta para Isri, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quinta para Netanias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sexta para Buquias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sétima para Gesarela, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A oitava para Jesaías, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A nona para Matanias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A décima para Simei e seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes. Ao todo, eram 12. A 12ª para Asabias,
com seus filhos e parentes. Ao todo, eram 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes. Ao todo, eram 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Ao todo, eram 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, que ao todo eram 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, e ao todo eram 12. A 17ª para Josbecasa, com os seus filhos e parentes, que ao todo eram 12. A 18ª para Anani, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 19ª para Malote, com os seus filhos e parentes, e ao todo eram 12. A 20ª para Eliata, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 21ª para Otir, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 22ª para Judate, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 23ª para Maziote, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 24ª para Romantiezer, com com seus filhos e parentes, e ao todo eram 12. Agora os porteiros. Essa é a relação dos grupos de porteiros. Os coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias. Zacarias, o primogênito, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatneel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elionai o sétimo. Foram esses os filhos de Obed-Edom. Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo. De fato, Deus havia abençoado Obed-Edom. Vocês lembram que a arca estava na casa dele, e vocês sabem que eles eram muito abençoados. Por isso que fala aqui, ó, de fato, Deus havia abençoado Obed-Edom. Vocês lembram que a arca ficou na casa, e aí eles foram muito abençoados, com muita abundância na vida deles, a gente viu isso, né? Então, de fato, Deus tinha abençoado. Semaías, o seu filho, também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. E foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-Edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Ao todo, foram 62 descendentes de Obed-Edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Então, você está vendo que para Obed-Edom, como a gente viu, né, Deus tinha dito que eles tinham sido muito abençoados por receberem a arca, né, ficar com Deus lá, obviamente. E agora você está vendo como é que fala? Um detalhamento específico de como a família foi abençoada, de quantos filhos, de como eles foram capazes, eles eram homens capazes, então, assim, não tinha nenhuma, como é que fala? Nenhuma vulnerabilidade física, não tinham nenhum de outros problemas, eles eram capazes, homens, como é que diz? Ah, escolhidos e aperfeiçoados, né, capazes de fazer aquilo que foi designado a eles. Então, isso realmente, de fato, mostra a bênção que Deus tinha derramado em todos eles, né, da família. E ao todo foram 62 descendentes. Deus sempre mostra que a descendência é uma bênção, né? Descendência de filhos, descendência em família, descendência em tradição familiar, obviamente, de acordo com a palavra de Deus. E era muita bênção você ter descendentes, né? Você vê que alguns, por exemplo, os dois filhos de, ah, de Arão, que completamente desobedeceram a Deus, entraram no templo, no tabernáculo, entraram no tabernáculo, bêbados, e não tiveram filhos, não tiveram descendência. Então, é importante, né? A gente entender o quanto Deus enxerga a nossa descendência ah, como caminhos para que a palavra dele seja
passar da frente. Então, como pai, como mãe, como alguém responsável por alguma criança, ou como alguém que tem contato com uma criança, alguém que possa, né, passar a descendência, alguém que possa ensinar a palavra de Deus, alguém que possa. Porque você vê que com uma família grande, ela é abençoada, né? E no sentido assim, no sentido que elas podem, né? Os filhos, os descendentes especificamente, eles podem ser um canal lindo para a obra de Deus. A gente não está falando de somente ter filhos, não é isso, né? Não é somente ter descendência, somente não é isso. É serem canais para a palavra de Deus. Então, é uma benção, né? Aqui, especificamente, a gente está vendo sobre a população de Israel, né? De Israel, que eu digo do povo de Israel. Por quê? Eles precisavam se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Até hoje, né? Aqueles que são ortodoxos, aqueles que de fato seguem o judaísmo, eles casam entre si, para que eles possam chegar ao número Y, que, né, são os milhões que nós não sabemos, não falaremos agora, mas eles têm essa, não é missão, mas eles têm isso de re- não é repor também, mas é como se fosse assim, renascer aqueles que foram mortos no Holocausto, né? Na época de Hitler e tudo mais. Então, isso é uma ordem muito antiga, tá? O que eu estou falando de Hitler agora, o que eu estou falando dele se criar o tempo inteiro, vem de muito tempo. Mas até hoje eles mantêm, assim, alguns, por exemplo, inclusive ontem mesmo, teve um judeu que estava falando sobre isso, eu estava prestando atenção no que ele estava falando, e ele estava explicando que ele acredita, né, e a família dele acredita, que eles só realmente podem ficar com pessoas da mesma crença, né, os judeus, porque eles precisam é, procriar, os judeus especificamente. Isso é bíblico, e obviamente que mais lá na frente nós vamos falar disso também. E aí, o foco principal que ele estava explicando, que ele estava falando, é porque eles vão não tomar de volta, né? Mas eles vão repor os que morreram no Holocausto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei assim, caramba, então, como é que diz? Porque biblicamente falando, né, a gente sabe que Deus fala para eles procriarem os descendentes, e tenham descendentes, e tenham descendentes, e tenham descendentes, a gente já sabe disso, que é para o povo de Deus cada vez ser maior, e isso a gente já, como é que diz? Isso a gente já entende. Mas eu nunca tinha perguntado de fato para um judeu. Não sabia assim o que que era, qual era a opinião dele, se era bíblico, não é bíblico não, se era, né, do Tanaka deles, né, do livro deles, se era por conta de fato do Antigo Testamento, né, das ordens de Deus, tudo mais. E eles disseram, e ele disse, né, que também era, mas que eles tinham essa missão de repor, não, mas de, né, ter, como é que diz, os 6 milhões de volta, tipo isso, né? Os 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Enfim, então a descendência era muito importante. Eu acabei misturando dois assuntos, mas a descendência era muito importante. Aqui a gente está vendo quão abençoado Obed-edom era, né? E aí ele continua. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Então, muitas bênçãos. E foram estes os filhos de Oza, o Merarita. Sinri, que foi nomeado chefe pelo seu pai, mesmo não sendo o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, e ao todo os filhos e parentes de Oza foram 13. Estas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e idosos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro. E a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Rosa, ou Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. No leste havia 6 levitas por dia.
No norte, quatro por dia, no sul, 4 por dia, e nos depósitos, 2 de cada vez. Quanto ao pátio, a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estes as divisões dos porteiros descendentes de Corá e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e os seus filhos Jetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Os parentes dele, por parte de Eliezer, foram o seu filho Reabias, o que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, bisavô de Zicre, o trisavô de Selomite. Selomite e os parentes deles estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram como os comandantes de 1.000 e de 100 pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Selomite e os seus parentes também eram responsáveis sobre todas as dádivas consagradas por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Dos filhos de Izar, Quenanias e os seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e os parentes dele ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazer e Gileade. Por isso que é importante esses registros, vocês estão vendo? No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei da tribo de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés. Então, para a gente acha que é muita coisa. Alguns dos nomes aqui é importante mais lá na frente, por exemplo. Alguns dos nomes aqui a gente entenderia, por exemplo, algumas das profecias, uma específica, né? Mas aí, assim, é um estudo mais aprofundado, né, a fundo, assim. Por quê? Porque a gente entende que naquela época, saber os descendentes, né, seguir as ordens de Deus específicas e de forma, como é que diz? E de forma correta, era necessário tudo isso que a gente está vendo. Quem era de onde, qual era de qual, quem ficava na porta, quem não ficava na porta, às vezes para a gente parece, nossa, mas tá, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso, né? Então, de fato, nós só entendemos aqui diversas coisas espirituais, por exemplo, como Deus ter, né, essa necessidade de deixar tudo organizado, porque nosso Deus não é um Deus de bagunça, ele não gosta de bagunça. Você vê que você fica incomodado quando a sua casa está bagunçada, quando a sua vida está bagunçada, quando os seus pensamentos estão bagunçados, porque você, como imagem e semelhança dele, você não vai ter essa vontade maravilhosa de deixar tudo bagunçado. Sua casa, sua vida, seus negócios, suas contas, você vai ter cada vez mais necessidade e vontade de deixar arrumadas as coisas, organizadas em todos os sentidos. Ah, tá, mas eu sempre fui assim, desde que eu era criança e não era convertido ainda. Você acha que você não era convertido, mas aqui você está hoje, convertido. Então Deus já sabia. E Deus te deu essa natureza organizada. Então, de ter essa natureza
que seria uma pessoa organizada. Então, não é a hora que você acha que você foi convertido, que você veio com os atributos para chegar no momento agora e dizer, ah, não, mas eu já era assim. Você sempre foi escolhido. Você sempre foi escolhida, desde antes de estar na barriga da sua mãe. Então, a natureza com que você veio faz sentido. Ah, tá, mas e aqueles que eram bagunçados e começaram a ficar mais organizados? Aí é o Espírito Santo que naquela pessoa não tem, que aquela pessoa não tinha natureza de organizada e que Deus nos faz ficar mais organizados. E acho que isso é uma coisa linda, porque é muito verdade. Você não vê nada de Deus bagunçado. E quando sai um pouquinho da ordem, você já vê o que que ele faz. Quando sai da ordem das suas ordenanças, das suas, né? Porque ele é assim, gente. Imagina se de dia a gente tivesse a lua e de noite a gente tivesse o sol. Não faz sentido, porque se tivesse a noite, tivesse o sol, seria dia. Então assim, tudo para Deus é organizado. Imagina se primeiro a gente tivesse a fruta para depois ter o fruto, né? A semente, desculpa, a semente. Imagina se primeiro a gente tiver. Então, para Deus, né, ele é todo organizado mesmo. Você vê, ele organizou tudo em 6 dias. Ele começou pela ordem de separar as águas, de separar, de deixar tudo preparado para depois enviar os animais. E assim foi indo. Então, Deus é um Deus organizado. Ele não gosta de vida bagunçada, contas bagunçadas, relacionamentos conturbados, a sua vida emocional, espiritual. Um dia você está com Deus, outro dia você está misturado com outras tribos. Uma vez você está. Deus não gosta, ele é muito organizado. Quando a gente lê, por exemplo, esses capítulos, a gente acha que, ai, nossa, mas para que eu quero saber disso? Para entender a personalidade de Deus, para entender que Deus é um Deus que gosta das coisas organizadas. Que Zacarias, o primogênito, ele não é só para quem vai cuidar do portão, quem vai cuidar disso aqui. Não, ele põe aqui, ó, foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto, foi o sexto, foi o sétimo. Tudo isso aqui tem a ver com ordem de quem faria o quê, ordem de quem. Então, Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus organizado. E aprenda por isso na sua vida. Porque quando você vê que você está numa bagunça na sua vida, na sua casa, independente, você começa a se sentir mal. É automático. Aí você quer deixar tudo arrumado, você quer deixar tudo absolutamente arrumado. Porque isso nos incomoda. E Deus não deixaria, não seria o contrário. Ele não diria, ah, tem uma descendência aí, busquem. Problema de vocês. Quem que vai cuidar do templo? Qualquer um, tanto faz, escolhe aí. Imagina se Deus dissesse isso, a bagunça que seria. Quem hoje estaria cuidando? Quem hoje estaria. Então, Deus é um Deus de organização. A gente tem que agradecer a Deus por ser um Deus assim, maravilhoso, né? Nosso corpo funciona assim também. Nós nascemos, nós temos cada coisa desenvolvida na sua ordem. Você não nasce falando, tem uma ordem para que você aprenda a falar, tem uma ordem para que você cresça, tem uma ordem para que você, né? Tudo isso faz parte dos processos de Deus. E ele tudo organiza para um propósito específico. Ok? Vamos ver se dá tempo de ler isso aqui. Vamos, 32. Acho que dá, porque é a mesma coisa. Vamos ver. Então, ao invés de a gente ver isso aqui como coisas, livros, ou capítulos, desculpa, capítulos mais, não é tão legal. Então, veja mais além. Veja as camadas mais profundas que isso. Veja como Deus é organizado, como ele presta atenção em cada detalhe, como ele até a divisão do exército, até o porteiro, até quem vai cuidar de tudo, ele presta atenção, né? Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100. Oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército que se revezavam mensalmente, durante todo o ano. Cada divisão era construída por 24 mil homens, encarregado da primeira divisão de 24 mil homens para o primeiro mês, que estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Perez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aui. Miclote era o líder das divisões de 24 mil homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe dessa divisão de 24 mil homens. Esse Benaia foi guerreiro
chefe do batalhão dos 30. Amizabade, o seu filho, estava encarregado dessa divisão. O quarto, para o quarto mês, foi Azeel, irmão de Joabe. Zebadias, o seu filho, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens nessa divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Zamute, o israelita. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Eles, ou Eles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24 homens nessa divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens dessa divisão. O 11º, para o 11º mês, foi o Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens nessa divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Imaías, filho de Obadias. E de Naphtali, Jeremote, filho de Aziel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim. Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. E de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de... E até hoje isso vale. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estavam encarregados de dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, na cidade, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas, na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai, de Saron, estavam encarregados dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O Agareno, Jazis, estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido
por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Vocês lembram desse nome, né? Joabe, tudo. Enfim, finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo com o capítulo 28 e 29. E aí a gente já inicia a segunda Crônicas, que já inicia com essa parte que eu amo, que é uma das minhas partes favoritas da Bíblia inteira, que é quando Deus fala com Salomão em relação. é, Quando ele conversa com Salomão, Salomão tem uma visão com Deus, né? E ele pede sabedoria. E isso é muito, muito, muito maravilhoso e poderoso. Então, amanhã a gente vai ler com certeza. Amanhã eu não sei, porque a gente vai iniciar 28, né? Mas talvez amanhã. Enfim, é isso. Finalizamos aqui hoje no capítulo 27. Amanhã a gente volta para a glória do Senhor Jesus Cristo. E qualquer coisa, mandem mensagem, perguntem e fiquem com Deus. Bom descanso para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.